bem-vinda, bem-vindo ao podcast Escuta Cruzada. Escuta Cruzada, episódio 1. Gerações em trânsito. 5 gerações, um mesmo mundo, convivência ou colisão? Oiê, eu sou a Margarete Figueiredo e esse é meu primeiro episódio do Escuta Cruzada, um podcast feito com calma, coragem e muita curiosidade sobre o tempo em que vivemos. Aqui, a proposta é simples, mas ambiciosa. Conversar com profundidade sobre o que anda atravessando nossa forma de conviver, trabalhar, educar e nos relacionar. Entre nós e com o mundo, essa série nasce sem roteiro fixo. Não sei quantos episódios virão. Sei apenas que ela nasce da escuta. Da minha escuta como mãe, profissional, estudiosa da felicidade e alguém que carrega mais de 22 anos de convivência com diferentes gerações dentro das empresas, famílias e contextos sociais. Por onde começar quando se quer falar de convivência? Pelas gerações. Porque tudo que fazemos no trabalho, em casa, na internet, na escola, é atravessado pela forma como fomos impactados no tempo. E por que começamos pelas gerações? Pela primeira vez na história, convivem ativamente até 5 gerações no mesmo espaço. Isso nunca aconteceu. E junto com essa diversidade histórica, vem também ruídos, tensões e muitas vezes a sensação de que estamos todos falando línguas diferentes. A área da sociologia nos ensina, especialmente a partir do pensador sociólogo Carmen Ryan, que geração não é só uma faixa etária, é uma experiência coletiva e é um conjunto de acontecimentos culturais, sociais, políticos e tecnológicos que influenciam como pensamos, sentimos e reagimos. E esse filtro do tempo afeta diretamente a nossa forma de viver e até de conviver. Então, vamos abrir esse episódio com um panorama geracional. Mas não é para rotular, é mais para ampliar o nosso olhar. A gente começa falando dos baby boomers. Existe um contexto histórico que impactou essa geração. Eles cresceram no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, em tempos de reconstrução e escassez. Foram educados para seguir regras, respeitar a autoridade e conquistar estabilidade. E viram o surgimento da televisão, o auge da Guerra Fria e movimentos de direitos civis, mas com foco na disciplina e no dever. Os seus traços principais: lealdade, responsabilidade e protagonismo, forte senso de dever e respeito à hierarquia e a comunicação formal, um foco em estabilidade. Um traço marcado é a crença de que o valor pessoal está totalmente vinculado ao trabalho. O fazer sempre vem antes de sentir. E uma frase, se a gente pudesse resumir o baby boomer: se está tudo funcionando desde 1973, não mexe. Pois temos a geração Z, os nascidos de 1965 a 1980. Nesse contexto histórico, o que impactou essa geração foi porque eles cresceram durante a Guerra Fria. Crises econômicas, familiares marcadas por divórcios e pais ausentes. Eles são os primeiros que cresceram vendo TV em massa. Viveram a chegada dos computadores pessoais e testemunharam a transição da estabilidade para a incerteza. Os seus principais traços de características são independência, ceticismo, adaptabilidade, observadores, desconfiados, mas eficientes. Eles compreendem a linguagem analógica e a digital. Um traço que marca bastante é a autossuficiência forçada. Aprenderam cedo que ninguém virá salvá-los. Eles desconfiam de autoridade, mas se viram bem sozinhos. A frase que a gente poderia resumi-los é: aprendi disquete, Orkut e agora o Zoom. Só não me pede dancinha no TikTok. E os millennials, que é a geração Y. Eles são nascidos de 1981 até 1996. E o contexto histórico que impactou essa geração, eles viram o mundo mudar com a internet, redes sociais, esse terrorismo global e o discurso do você pode tudo. Mas também enfrentaram crises econômicas, precarização do trabalho e o burnout, ainda muito jovens. Eu sou esse aqui, gente. E um dos principais traços que a gente tem das características, que são idealistas, criativos, conectados, valorizam o propósito, pertencimento e autenticidade. Eles buscam impacto, mas vivem extremamente sobrecarregados. E um traço que é muito marcado, que é o cansaço precoce. E uma ansiedade por aquilo que é extraordinário, novo. Então eles foram ensinados a buscar um propósito, mas sem ferramentas emocionais para sustentar tanta expectativa.
E uma frase que a gente poderia resumir os milênios seria: quero um trabalho com propósito, café orgânico e semana de 4 dias, urgente. A geração Z, 1997 a 2010. O contexto histórico que impactou essa geração foi porque eles nascem com o smartphone na mão. E eles cresceram no meio de colapsos ambientais, políticos e até o emocional. Eles assistiram à polarização das redes, à quebra das instituições e à pandemia em sua fase de formação de identidade. Desenvolveram um senso crítico e sede por autenticidade. Os principais traços são direitos, imediatos, intuitivos, hiperconectados e sobrecarregados de informação, inovadores, mas emocionalmente vulneráveis. O traço que marca essa geração é a sensação de que o mundo é inseguro, incoerente e cansativo, e por isso, intolerantes a máscaras sociais. E uma frase que resumiria bem essa geração, a geração Z, seria: se não couber em 3 linhas de WhatsApp, já tô com preguiça. A geração Alfa, que são os nascidos depois de 2010, o contexto histórico que molda essa geração é porque eles nascem em um mundo pós-pandemia, com inteligência artificial, a educação híbrida, voz digital, estímulos infinitos. Eles crescem sendo observados, monitorados e imersos em telas. Ainda eles estão se formando, mas tudo indica que terão uma cognição cada vez mais visual, veloz e não linear. Os traços principais que ainda estão em construção seriam fluidez de pensamento, linguagem visual, impaciência com os formatos tradicionais, uma propensão para criar soluções intuitivas e descentralizadas. E um traço que marca muito, que está em observação, é a baixa tolerância à espera, o silêncio e a frustração. Precisam ser ensinados a desacelerar para poder sentir. Uma frase que resumiria perfeitamente seria: fala comigo como se fosse um avatar, e rápido. Tô com 15 abas abertas. Recapitulando, Baby Boomers cresceram ouvindo primeiro o dever, depois o prazer. A geração Z é aquela que busca autonomia, tem uma resiliência, um senso crítico elevado, e eles são sobreviventes de muitas transições. Milênios, eles buscam o propósito e cresceram ouvindo que podiam tudo. E descobriram que isso vem com o burnout incluso, né? E a geração Z foi realmente a geração que nasceu já no digital, que são os hiperconectados. E essa geração é a geração da urgência, da autenticidade. E se não fizer sentido, eles não engajam. E a incoerência, eles denunciam também. A geração alfa, que está crescendo com a IA, que aqui nós temos hoje aqui as crianças e pré-adolescentes e adolescentes que estão aqui. E são o futuro chegando antes da gente terminar de entender o presente, né? E essa que é a grande questão. E quando a gente fala sobre alternâncias, fala, nossa, mas eu me vi em várias gerações aí. É justamente possível, né? A psicologia social, ela nos ajuda a entender o porquê disso. E de acordo com Albert Bandura e a sua trajetória da aprendizagem social, ele diz que nós nos modelamos em comportamento observando o ambiente que a gente vive. Ou seja, dependendo do grupo em que a gente está inserido, a gente pode expressar os traços de gerações diferentes. E até mesmo sendo contraditórios. E você pode ter valores de millennials, mas agir como, por exemplo, uma geração X no trabalho, por conta da cultura da empresa. Ou ser um baby boomer em casa e um Z nas redes sociais. E isso também se relaciona com o conceito de identidade social. Durante a Segunda Guerra Mundial, Henry Tachfeld foi um prisioneiro da guerra por ser judeu. E essa experiência, ele era um psicólogo social, levou a investigar como e por que os seres humanos discriminam o outro, com base nos seus grupos sociais. E as suas pesquisas mostraram que as pessoas tendem a favorecer o próprio grupo, mesmo sem motivo racional, e a simples divisão de pessoas em grupos já é o suficiente para gerar um preconceito, e que a identidade do grupo transforma o comportamento individual, inclusive fora do grupo. E essa teoria de identidade social, de 1979, ela propõe que nós nos categorizamos
nos vemos como parte de grupos, gêneros, geração, profissão, religião e etc. Atribuímos valor a isso, então o nosso grupo é sempre melhor e comparamos com os outros. E isso influencia o nosso comportamento, a nossa crença e até as nossas emoções, principalmente quando o grupo é ameaçado ou invalidado. E a teoria é usada até hoje nos estudos sobre a cultura organizacional, conflitos intergeracionais, a polarização política, bullying, racismo, sexismo, dinâmicas de pertencimento. E a ideia de que a gente pode alterar esses traços de gerações diferentes conforme o ambiente e o grupo em que nós estamos pertencendo está diretamente ligada a essa teoria. E quando nós estamos no espaço corporativo tradicional, por exemplo, podemos assumir as posturas mais alinhadas com as gerações anteriores, por exemplo, mesmo sendo uma geração mais nova, e vice-versa. Ele diz que pertencemos a múltiplos grupos e adotamos esses comportamentos de acordo com o papel que assumimos em cada um. Isso é fluido e não é um problema, é uma questão de poder de adaptação. E conforme os contextos mudam, nós mudamos também. E isso é ser humano, saudável e essencial para a convivência entre as gerações. Por isso que a adaptabilidade é uma soft skill que é muito valorizada nos dias de hoje. E no final, qual que é o impacto de tudo isso que a gente conversou? Segundo Jonathan Haidt, que inclusive é escritor de um livro que está em alta, que é A Geração Ansiosa, os jovens de hoje vivem como se tivessem sido enviados para Marte. Eles são privados de risco saudável, de tempo livre, de convívio real, e isso gera sofrimento psíquico, insegurança e um aumento significativo dos transtornos emocionais. Tem outro autor que eu gosto muito, um livro dele é A Fábrica de Cretinos Digital, que é o Michel Desmourget. Ele vai ainda mais longe. Ele fala que estamos substituindo os estímulos fundamentais do desenvolvimento por dopamina artificial, que estamos criando gerações hiperestimuladas, mas cognitivamente empodrecidas. E os adultos? Estão exaustos. Segundo Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, um outro autor, vivemos em um tempo em que somos exploradores de nós mesmos. Um excesso de positividade, produtividade e cobrança que nos adoece em silêncio. E então o que a gente pode fazer? A resposta não é simples, mas ela começa com a escuta. E é por isso que a gente fala da escuta cruzada. Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, nos ensina que escutar é mais do que ouvir, é conectar com o que está vivo no outro, sem julgamento, sem pressa, sem tentar vencer a conversa. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, propõe um modelo chamado PERMA, um guia para o florescimento humano. E aí ele fala o seguinte, que é P, que é de emoções positivas, positive emotions, o engajamento, que é o E, relacionamentos saudáveis, de R, e o A, que é realizações, achievements. E nós vamos explorar esses temas do PERMA ao decorrer do podcast da Escuta Cruzada, e vai tudo fazer conexão. Mas se a gente for pensar no agora, o que a gente pode levar de reflexão do que a gente conversou hoje? Eu gosto do número 7, eu vou deixar aqui para você reflexões. Esses pontos, eles são importantes e eu vou ver se eu consigo aqui um jeito de deixar ele escrito para vocês, um acesso para o material, algo nesse sentido. Mas é o seguinte, com qual geração você mais se identifica daquelas que a gente conversou? E por quê? Será que é por ter nascido nela? Porque seu ambiente hoje exige esse tipo de comportamento? A segunda pergunta é, você já se sentiu que precisou atuar? Ou seja, você não era você, né? É diferente, dependendo do grupo que você estava, enfim. E como que isso afetou você emocionalmente? Essa pergunta ela é poderosa, gente. E quando, a terceira pergunta, foi a última vez que você escutou alguém de outra geração, mas escutou de verdade, sem querer consertar o que a pessoa está falando, corrigir ou até convencer essa pessoa? Olha que reflexão, hein? A quarta
O que da sua história familiar, escolar, profissional, você acha que impactou o seu jeito como você reage à autoridade? Né? Aí nós estamos falando, por exemplo, de regras ou essas mudanças, né? Então, como que você reage com a autoridade? Será que isso tem a ver com a geração que te criou, né? Que você cresceu, essa sua relação com a autoridade? A quinta seria: que comportamento você repete ou rejeita da geração anterior à sua? E o que isso diz sobre os seus valores hoje? É muito bacana essa reflexão. A sexta: se identidade é algo construído em grupo, como a gente viu, quem são os grupos que mais influenciam o seu jeito de ser atualmente? E você, se sente pertencente a eles? E a sétima, para a gente encerrar: quais seriam os sintomas de que estamos em colisão e não em convivência? Será que o desconforto que sentimos é um convite para evoluirmos juntos? Então é isso. Hoje a gente deu o primeiro passo e começamos olhando para o cenário: 5 gerações coexistindo e colidindo em lares, empresas, escolas e redes sociais. Mas esse foi só o mapa. No próximo episódio a gente vai entrar numa das trilhas mais desafiadoras dessa jornada: liderar em tempos de múltiplas vozes. Como exercer liderança no mundo onde os códigos mudaram? Onde a autoridade já não se impõe pelo cargo, mas precisa ser conquistada na relação. Vamos conversar sobre o que é ser líder ou uma liderança hoje, dentro e fora das empresas, porque a liderança de verdade não acontece só no crachá. Ela acontece nas famílias, nas amizades, nas redes sociais, na forma como a gente influencia, escuta e se posiciona. Se antes bastava saber mandar, hoje é preciso saber mediar, acolher, escutar, tomar decisão com empatia e ao mesmo tempo com firmeza. É um equilíbrio delicado entre múltiplos tempos e vozes. E acredite, ninguém faz isso sozinho. No episódio 2, vamos mergulhar nesse novo papel da liderança. Vamos falar sobre a autoridade emocional, escuta intergeracional e o peso e a beleza de liderar pessoas no mundo que está em plena reconfiguração. Se você já lidera alguém ou sente que tem sido uma referência para alguém, mesmo sem crachá, esse próximo episódio é para você. Essa escuta é cruzada e ela pode transformar muita coisa. Te espero na próxima conversa.